Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento esse que queremos meditar nas palavras de nosso Deus, cantar louvores a seu santo nome e também orarmos a Ele. E que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Amadas em Cristo, eu gostaria de convidar a iniciarmos esse nosso momento de culto cantando um hino. Os teus servos reunidos em sagrada união, sob a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouvindo, Senhor, que a tuas nossas vidas, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, creio na dispersão, mas o teu amor nos une, dá-nos comunhão. Os idosos como os jovens queres congregar, nosso Salvador bendito vem nos abençoar. Este mundo em seus mistérios mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceder. Vera paz e vera graça vem de ti, Senhor, sara os corações aflitos pelo teu amor. Para o teu rebanho, vem, ó bom pastor, para que servindo aos outros brilhe teu amor. Dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina as nossas mentes pela tua luz. Chegado então o momento em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. Hoje, de forma especial, nós faremos duas leituras. Então, a primeira leitura se encontra no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 10. Provérbios 9, 1 a 10. Eu gostaria então de convidar o nosso irmão Ari para que realize a leitura para nós. A leitura para o dia de hoje nós a encontramos em Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 10. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre gente tola. E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado.
Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Agradecemos então ao Ari pela leitura que foi realizada e convido também nesse momento a ouvirmos a segunda leitura, que servirá também de base para a nossa reflexão de algo mais. Ela se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 6, dos versículos 51 a 69. João 6, 51 a 69. E assim está escrito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí, eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso, perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que foi trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, Jesus perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui então nossa leitura, e também gostaria de convidar nesse momento a cantarmos mais um hino. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer
Hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Queridos irmãos e irmãs, hoje de forma especial gostaria de iniciar nossa reflexão com a seguinte questão: como é que vocês definem sabedoria? Como você define sabedoria? Ou como você entende a sabedoria? Como ela se parece? Eu acredito, e vocês também devem concordar, que isso tudo depende do que nós estamos olhando e do que nós estamos ouvindo naquele momento, certo? Além disso, também sabemos que hoje em dia a sabedoria é definida e entendida de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, alguém poderia afirmar que cada um tem a sua, digamos, versão sobre o que é ser sábio, afirmando que cada um compreende a sabedoria de forma diferente. Por exemplo, para algumas pessoas, a sabedoria é simbolizada por um diploma, uma biblioteca muito bem usada ou um jaleco de médico. Talvez isso até possa ser verdade, porém sabemos também que existem, talvez até nós podemos conhecer muitas pessoas que possuem sabedoria, mas são consideradas, digamos, burras ou analfabetas pela sociedade atual. Já para outros, principalmente em outras culturas ao redor do mundo, a sabedoria tem a aparência de uma pessoa idosa com seus cabelos brancos. E realmente, eles têm muita sabedoria para transmitir, se tivermos, é claro, tempo para ouvi-los. Para alguns ainda, a sabedoria está ligada, digamos, ao materialismo, ou seja, se você tem dinheiro e está bem de vida, está tranquilo, sossegado, então você deve ser uma pessoa sábia, porque você tem dinheiro e está bem, você está tranquilo. Porém, se você está sem dinheiro e não tem tranquilidade em sua vida, você provavelmente não tem muita sabedoria, não é verdade? É claro que essas são apenas algumas maneiras de como alguns definem sabedoria. E meus irmãos, da mesma forma como vimos como alguns definem sabedoria, podemos olhar para, digamos, o outro lado da moeda. Em outras palavras, como é que a sabedoria não se parece? Bem, se você é um adolescente, a sabedoria provavelmente não se parece nada com seus pais. Não, pelo menos agora. Essa percepção somente muda quando nós crescemos e nós temos nossos próprios filhos. Se você é uma esposa, a sabedoria provavelmente não se parece com o marido que se recusa a parar o carro e pedir informações quando está perdido. Como empregado, a sabedoria raramente é associada ao chefe. Porém, meus amados, e quanto à sabedoria da fé? Ela é igual a essas diferentes formas ou diferentes faces de sabedoria que o mundo nos oferece, que o mundo nos apresenta? Ou ela é apenas mais um tipo entre tantas outras?
Ou ela é completamente diferente? Com o que a sabedoria da fé se parece? Acredito, irmãos, que a melhor forma para começarmos a entender ela é começarmos nos perguntando como a sabedoria da fé não se parece. Primeiramente, muitas pessoas condenam a sabedoria da fé, a sabedoria do Cristo crucificado, isso porque é muito restritivo e exclusivo. Ela não se enquadra no belíssimo conceito do politicamente correto. Muitos indagam: quem é você para me dizer que todos os caminhos espirituais não são igualmente válidos? Quem é você para me julgar, chamando as minhas escolhas pessoais, as minhas opiniões e minhas escolhas de estilo de vida de pecado? Se isso é ser cristão, então eu não quero nada a ver com isso. E a realidade é que a abordagem exclusiva à fé, ousando falar a verdade sobre a doutrina verdadeira e a doutrina falsa, é muitas vezes visto por muitos, inclusive por alguns cristãos, como sendo algo, digamos, ruim para os negócios. É imprudente e sem sabedoria alguma. Outros ainda condenam a sabedoria da fé, rejeitando Cristo e a cruz como se fosse apenas mais um conto de fadas ou apenas uma fábula. Muitos pensam que o cristão é tolo e mentalmente fraco por precisar dessa fábula para se sentir querido, se sentir amado, se sentir importante em sua vida. Afinal de contas, existem homens muito bem qualificados que denunciam a fé porque a ciência claramente já desmentiu essa tolice mitológica. Há também aquelas pessoas que, digamos, batem nos cristãos, batem na igreja, batem em Cristo, denunciando tudo como tolice baseado somente na sabedoria de seus sentimentos, de suas emoções e no que o seu coração acredita. Não acadêmicos, sem ciência, sem lógica, apenas o que eles sentem por dentro. Eu não gosto disso que você diz, do que você faz. Você feriu os meus sentimentos. Meu Jesus nunca diria isso. Meu Jesus nunca faria algo assim. Enfim, meus amados, bastaria nós dizermos que a sabedoria da fé não se parece com nenhuma dessas opções, certo? Porém, meus queridos, por mais fácil que seja reconhecermos essa falta de sabedoria da fé nas pessoas incrédulas, é também importante entendermos que não é esse tipo de grupo ao qual Jesus está conversando em nosso evangelho, ouvido há pouco. Jesus está conversando com os seus discípulos e com os seus seguidores, aqueles mesmos que o haviam buscado, que o haviam perseguido, que o haviam seguido através do lago e depois foram alimentados com peixe e pão. Porém, ainda assim, no discurso de Jesus, vemos que eles estavam achando duras, achando difíceis aquelas palavras. Poderíamos dizer tranquilamente que eles estavam se sentindo desconfortados com tudo aquilo que eles estavam ouvindo. E, meus irmãos, vocês acham que esse tipo de coisa ainda acontece hoje? A verdade é que é apenas um olhar. É apenas um olhar. Pode ser rápido na lei de Deus e já somos confrontados com a maldita verdade que a lei traz em nossas vidas diárias o tempo todo. A afirmação da lei traz naturalmente desconforto para os que não creem. Eles pensam: você quer dizer que assassinato inclui tudo isso? Você quer dizer que adultério inclui tudo isso? Obediência e submissão a Cristo também significa isso? Eu acho que eu não gosto disso. Só um tolo aceitaria esta forma de pensar. Deixa eu explicar como eu acredito que sejam as coisas, como elas significam para mim. Amados, tal como uma criança batizada e redimida em Cristo Jesus, o que faz a verdadeira sabedoria da fé é olhar para nós mesmos como pecadores.
pecadores, que precisam do perdão de Deus. E assim dizemos: sim, eu ouvi a tua palavra de lei e evangelho. Eu me examinei à luz desta sabedoria. Confesso que pequei miseravelmente em pensamentos, palavras e ações. Eu estou à mercê da tua corte. Perdoa-me, Senhor, não por causa do meu mérito ou por causa da minha dignidade, mas por causa de Jesus Cristo e tudo o que Ele fez por mim. Irmãos, isso é sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela se parece e soa como Jesus Cristo. Ela é a sabedoria eterna e imutável, ou seja, que não muda, de Deus. E é claro que eu entendo que muitas vezes talvez isso não faça o mínimo sentido para nós, talvez não faça sentido, ou que o resto do mundo chame isso de tolice porque eles também não estão entendendo. Até alguns cristãos chamam isso também de tolice, não entendem. Isso porque a sabedoria de Deus parece, e realmente ela parece um fracasso para muitos, olhando a partir de nossos olhos humanos. Parece um homem morto em uma cruz encharcada de sangue. Amados irmãos, essa sabedoria de ver uma coisa tão horrível, e reconhecer ela como a única coisa necessária para a vida, perdão e salvação, a sabedoria de contemplar esse ícone de morte e derrota como um sacrifício que já nos trouxe perdão completo e vida eterna, essa sabedoria só pode vir de Deus. Só de Deus ela pode vir. A verdadeira sabedoria soa como a própria voz de nosso Senhor e Salvador, falando a sua lei, falando o seu evangelho aos nossos corações, nos chamando ao arrependimento e à vida e ao amor. E será que nós sempre entenderemos? Será que nós nunca nos sentiremos talvez ofendidos pelo o que ouvimos porque somos seguidores de Cristo? É claro, e absolutamente que não. Talvez nos sentimos algumas vezes ofendidos, talvez nos sentimos algumas vezes desconfortáveis. Todo mundo ama ouvir sobre o pecado, essa é a verdade. Todo mundo ama ouvir sobre o pecado, desde que ele não seja sobre o meu pecado. Falar do pecado dos outros é bom, mas quando toca na nossa ferida, quando toca no nosso calcanhar, aí a coisa muda. Por isso a verdadeira sabedoria ouve a Cristo e aceita a sua palavra, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando a nossa razão e a nossa lógica querem discordar disso e também querem se justificar. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam que nunca nos é dito no Evangelho que os 12 discípulos compreendiam tudo o que Jesus estava falando sobre o pão da vida. Nos é dito que eles creram nele, tendo sido trazidos através da palavra para a sabedoria de que Cristo Jesus é o Santo de Deus. Eles apenas acreditaram, eles apenas aceitaram aquilo que estavam ouvindo. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, afirma Jesus. E a realidade é que até hoje, sim, até hoje, a maioria das pessoas ouve isso e não gosta, preferindo em troca algo que seja mais do seu próprio gosto, que faça mais sentido para ela, que combine mais com ela. Tal conversa lhes parece tranquilamente muito estranha e insensata. Amados, os apóstolos de Cristo, mesmo sem entender completamente o que Jesus estava dizendo com aquilo, eles sabiamente ficam perto de Jesus. Eles sabiamente não dão um passo para trás. Eles não seguem a sabedoria do mundo, como muitos e vão embora. Eles permanecem na fé. E de fato, as Escrituras nos dizem
muitas, mas muitas vezes que os 12 não entendiam Jesus, não compreendiam o que ele falava. Porém, ela sempre demonstra que eles acreditavam, mesmo sem se compreender. Pedro pergunta para Cristo: quem é que nós vamos ouvir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Isso é fé. Isso é a verdadeira sabedoria cristã. Amados irmãos, a própria sabedoria de Deus é testemunhada em nós pelo fato de que você acredita e você confia e que você tem a fé salvadora. Através da ação do Espírito Santo em nós, o nosso Senhor ativamente cria e sustenta a fé e a sabedoria que precisamos para recebermos o perdão, a vida e a salvação. E é exatamente isso que, como luteranos, confessamos e cremos. Creio que não posso, por minha própria razão ou força, crer em Jesus Cristo, meu Senhor, ou ouvir a Ele. Mas o Espírito Santo me chama, reúne, ilumina e santifica pelo Espírito Santo. Assim aprendemos em nosso catecismo, em nossos estudos, por meio do trabalho do Espírito Santo, meus amados. Somos, independente da idade, independente da raça, independente do QI, da saúde ou condição financeira, ressuscitados para uma nova vida. A vida que é nossa em Cristo Jesus. A vida que é aprendida e entendida apenas na sabedoria da fé salvadora. Por isso louvamos a Deus por sua graça, sua misericórdia e seu trabalho ativo em nossa vida, em nossa congregação. Porque é somente pela sua graça, é somente pela sua misericórdia e somente pelo seu trabalho que podemos ouvir as palavras do Evangelho e nos identificarmos, sim, nos identificarmos com os 12 e com toda a comunhão dos santos, dizendo: quem é que nós vamos seguir? O Senhor, ó Jesus Cristo, tem as palavras que dão a vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Pela graça e trabalho de Deus, que esta seja a sua e a minha sabedoria, agora e para sempre. Em nome de Cristo. Amém. Amados do Senhor, gostaria também nesse momento de convidar a cantarmos mais um hino. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, Jesus Cristo é o Senhor.
chegado o momento em que gostaria de convidar a juntarmos nossas mãos e conversarmos com Deus em oração. Gracioso Pai Celestial, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho a este mundo, por ter nos ensinado através de Cristo sobre a Tua sabedoria, ter mostrado que a sabedoria do mundo, ela não é igual à Tua santa sabedoria. Senhor, pedimos que através do Teu Santo Espírito continue estando conosco, continue alimentando e sustentando a fé em nossos corações, para que a sabedoria do mundo não se confunda em nossa mente com a sabedoria da fé, e que a sabedoria da fé ela sempre prevaleça sobre a sabedoria do mundo. Que nós possamos sempre ser sábios para recebermos o Teu perdão, a Tua vida e a Tua salvação. Ó Pai amado, nós queremos Te pedir por todos os nossos irmãos que estão espalhados por este mundo. Abençoa-os e esteja com cada um deles. Principalmente com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão sendo perseguidos. Proteja cada um deles. Ó Santo Deus, também pedimos que estenda a Sua mão graciosa sobre todos aqueles que estão doentes, sobre todos aqueles que estão enfermos, sobre todos aqueles que pegaram a Covid. Que Tu estenda a Sua mão graciosa, se for da Tua santa vontade, ó Pai, restabeleça a saúde de cada um deles. E aqueles a quem Tu decidires chamar para estar contigo em Teu reino agora, que Teu Santo Espírito conforte o coração daqueles que ficaram. Que cada um deles saiba que Tu também chora ao lado deles, pois Tu sabes como é perder alguém que ama. Teu filho sabe, Teu filho chorou também quando o seu amigo Lázaro veio a falecer. Amado Pai Celestial, pedimos tudo isso em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador. Amém. Gostaria de convidar nesse momento a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amados em Cristo, agradeço imensamente mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando esse momento de culto, esse momento de reflexão na palavra, de louvor e oração. Reitero que, precisando conversar comigo, precisando de uma visita, sinta-se à vontade para conversar comigo por qualquer meio que vocês desejarem. Estou aqui de braços e ouvidos abertos a todos vocês. E sempre reitero que continuo orando dia após dia por cada um de vocês, para que Deus continue os abençoando, continue cuidando nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. E principalmente, continue orientando a cada um de vocês em todas as suas decisões e escolhas da vida. Que Ele, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo, hoje e para sempre. Amém.